igreja? Amém. Glória a Deus, né? Motivo de alegria, estamos conhecendo mais um povo que vai morar no céu, né? Uma oportunidade maravilhosa de estar mais uma noite adorando e glorificando o nome do Senhor. Já agradecendo pela oportunidade, a pastora Maria, né? Concedeu essa oportunidade de nós estarmos aqui ministrando. Somos da Assembleia de Deus Porta Formosa, né? Na Vila Aliança, Avenida do Corretor 66. Estamos aqui, né? Nosso irmão Edson, nossa irmã Marilene, nosso presbítero Henrique está aqui adorando a Deus conosco. É motivo de muita alegria, né, irmão? E eu quero adorar a Deus com os irmãos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Na vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são meus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Até que o mundo possa ver a glória do Senhor brilhar sobre a mim e sobre a tua vida nessa noite. Oh, Deus poderoso de poder e glória. Queria deixar aqui para a meditação da igreja, em Lucas, capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Lucas 8, 26. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Se você veio para adorar, adore. Se você veio para buscar, você busque. Porque Deus, Ele vai falar contigo nessa noite. E Ele vai responder a tua oração, o teu clamor. E Ele fala comigo e contigo. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, está defronte da Galileia.
E quando desceu da terra, lhe saiu o encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava postando ali no monte uma manada de porcos, e rogava-lhes que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios ao homem, encontraram os porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que de quem havia saído os demônios, e vestindo em seu juízo, assentando a seus pés de Jesus, temeram. Os que tinham visto contaram-lhe também como fora salva aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que retirasse, porque estava possuído de grande temor. Entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E foi apregoado por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E a igreja pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia! Aleluia. Aqui está relatando, né, irmão? Uma palavra vem dizendo. Jesus agora ele fala: vou passar para outra margem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, antes de chegar na cidade de Gadara, era uma cidade que era 10 quilômetros da Galileia, mas não tem tempo, não tem hora. Onde Jesus chega, o milagre vai chegando junto com ele. Onde Jesus chega, coisas novas estão por vir na minha e na tua vida. Onde Jesus chega, o diabo ele bate retirada. Onde Jesus chega, o inimigo ele estremece na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus estava chegando naquele lugar para mudar o cenário daquele que achava que estava perdido, para mudar a situação daquele homem que estava aprisionado pelas mãos do inimigo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E Jesus passa por uma tempestade. O inimigo ele sabe que ali Jesus vai chegar para trazer mudança de vida, para trazer libertação, para trazer redenção para a vida daqueles que estavam perdidos. E agora vem se apresentando uma tempestade. Os seus discípulos começam a se amedrontar. O barco está para naufragar e Jesus está descansando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas se eu ando do lado de Jesus, eu tenho que aprender com Jesus. Se eu estou do lado de Jesus, eu tenho que ser imitador de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus estava descansando. Os discípulos estavam atemorizados com a situação. Mas verdadeiramente, Jesus quer que você bote a tua fé em prática nessa noite. Às vezes a tua situação está piorando. Às vezes o teu cenário está desfavorável. Mas Jesus quer que você esteja posicionado. Jesus quer que você esteja em torre de vigilância, botando a tua oração em prática e o teu joelho não pode. Jesus ensinava, só não aprendia quem não queria. Porque o verdadeiro mestre, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, estava ali só esperando que eles colocassem a sua fé em prática. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando Jesus lança uma palavra,
mar lhe obedece. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus vai agora passando para a cidade de Gadara. Aleluia, Deus. E ao chegando naquele lugar, Jesus vai se deparar com um homem que era possesso por uma legião de demônios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra não relata quanto tempo aquele homem estava aprisionado, mas deveria ser muito tempo, porque as pessoas daquela cidade estavam preocupadas com aquele homem, com medo daquele homem, porque era um homem que estava totalmente dominado. O homem andava nu, o homem andava no sepulcro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sem um lugar para repousar, sem uma mente sã para poder pensar as suas atitudes nos seus atos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E uma coisa vem me chamando a atenção nessa palavra. Meu Deus. Aquele homem tanto tempo naquela situação, o porquê daquele homem chegar àquele estágio? Porque a legião de demônio, irmão, é de 3.000 a 600.000 demônios que muitas das vezes entram na vida da pessoa para trazer destruição. A pessoa muitas das vezes é tomada, ela perde o controle da sua vida. Muitas das vezes você vê pessoas que estavam outra hora na presença do Deus Todo-Poderoso, pessoas que até pregavam, até falavam bonito e até ministravam a palavra, mas agora deixaram se levar pelo seu eu, pelo seu pecado, pelas suas vontades, e muitas das vezes se desviou do caminho e o demônio aprisionou numa situação, muitas das vezes que não acha saída e nem volta. Aleluia. Meu Deus. E agora Jesus veio para chegar, para trazer redenção para a vida daquele homem. E muitas das vezes eu comecei a conjecturar, mas por que de tantos demônios, Senhor? Por que daquela legião está ali atordoando a vida daquele homem muito tempo? Ele deveria ter família, ele deveria ter parente, vizinho, pessoas que se preocupavam com ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando eu dou legalidade para o diabo ele faz o que ele quer da minha vida. Se você dá legalidade para ele vai destruir a tua vida, ele vai destruir a tua casa, ele vai te colocar numa situação que muitas das vezes você não vai conseguir mais sair. Porque o pecado, irmão, o pecado é como se fosse o mar. Você se afunda e muitas das vezes você não consegue sair. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como é que eu dou legalidade, pastor? Mas como é que eu dou legalidade? O que eu faço para o diabo entrar na minha vida? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na vida do ser humano, quando está na perdição, tem muitas portas, irmão. Às vezes é através do cigarro, às vezes é através da bebida, às vezes é na prostituição, às vezes é na fornicação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As portas que você abre para o diabo entrar, muitas das vezes é só uma oportunidade para ele começar a destruir toda a sua vida. E sabe o que é legalidade? Quando eu autorizo alguém a fazer algo com a minha autorização. Eu dei legalidade para ele, eu assinei, ó, pode entrar. Às vezes a gente acha que é pouca coisa. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver não. Isso é normal, mas o não tem nada a ver vai levar muita gente para o inferno, irmão. Para você ter uma vida mudada, para você ter uma vida de retidão, de integridade, você tem que renunciar às suas vontades. Nem tudo que a minha carne quer fazer, eu tenho que fazer. Nem tudo que o meu eu quer fazer, eu tenho que fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, Deus está te alcançando nessa noite e está trazendo mudança para a tua casa, está trazendo mudança para a tua vida, está trazendo libertação, transformação, retidão para aqueles que se achavam perdidos e não achavam mais saída nem escapatória. Aleluia! Oh, Jesus, muito obrigado. Porque verdadeiramente, aquele homem de alguma forma ele deu uma legalidade muito grande para o diabo estar fazendo aquilo na vida dele. Ele autorizou de alguma forma o diabo fazer aquilo dali. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia não relata o porquê, não relata como foi. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, irmão, vamos tampar as brechas, vamos tampar aquilo que pode corromper a nossa vontade diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos tampar as brechas nessa noite. Se você fazia, você não faz mais. Se você blasfemava, você não blasfema mais. Se você não bebia, você não bebe mais. Porque o Deus Todo-Poderoso está passeando. O Deus Todo-Poderoso está mandando você entregar a
Porque eu sozinho eu sei que eu sou fraco. Mas quando eu coloco Deus na frente das coisas, tudo vai melhorar. Oh, aleluia. Tudo vai ser diferente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Eis que você é nova criatura em Cristo Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Determina na tua vida nessa noite: eu não vou mais errar, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer aquilo que desagrada ao meu Deus, porque hoje eu quero uma oportunidade de mudança e redenção na minha vida. Aleluia! Oh, Jesus, muito obrigado. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, o erro que está dentro da tua vida, ou está na vida de alguém que está à sua volta, que está dentro da tua família, está trazendo calamidade para o seu convívio. Mas pastor, como isso? Vê Jonas. Jonas, ele tenta escapar de um chamado que Deus autorizou Jonas de ir para Nínive. Agora ele vai para Jope, pega a passagem e quer tomar outra direção. Louvado e engrandecido, mas quando ele chega naquele local, quando ele chega no barco, ele vai dormir e deixa os marinheiros ali sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Tem situações que acontecem dentro da nossa casa e muitas das vezes nós não temos culpa, mas pagamos pelo preço, porque nós estamos no mesmo lugar, estamos na mesma situação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas enquanto você não orar para esse vento cessar, enquanto você não entregar as tuas causas na mão do Senhor, essa situação que te rodeia e te oprime não vai ser mudada enquanto você não se posicionar. Glória a Deus, aleluia. Ou quem está dentro da tua casa tomar uma posição. Meu Deus! Porque Deus sabe a maneira certa de agir, de tratar. Não é da nossa forma, não é do nosso querer, não é da nossa vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o que eu tenho que fazer? A palavra do Senhor diz: faça a tua parte que eu te ajudarei. Louvado e engrandecido. A minha esposa não vai, mas eu vou. Louvado, a minha esposa não ora, mas eu oro. O meu marido não ora, mas eu oro. Meu marido não vai buscar, mas eu busco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque a salvação individual, enquanto você estiver preso a pessoas ou objeto, Deus, ele não pode trabalhar na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. Glória a Deus. E aquele homem, naquela situação agora, que viveu uma vida de tormenta, solidão e sofrimento. Conjecturo eu que, imagine ele, sem ter uma consciência sã, ali dominado pela legião de demônios. Ele, no fundo do seu coração, ele clamava por uma ajuda. Ele clamava para poder ter um alívio na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Imagine eu conjecturando a situação daquele homem andando pelo cemitério, pelo sepulcro, andando numa situação de desespero, onde que ele não tinha ciência daquilo que ele fazia mais, porque era dominado pela legião de demônios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a palavra não relata, mas de repente teve uma oração para mudança de caráter, para mudança de postura. Teve alguém que já pediu Jesus para poder mudar o cenário da sua vida, para poder mudar o quadro do seu casamento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o diabo, ele tenta achar um meio de poder te desestruturar, de poder te desanimar, de poder te deixar cabisbaixo. Mas você, como um vaso na mão do Senhor, pede a Ele para encher o teu vaso nessa noite. O teu vaso vai ter azeite nessa noite, e você vai continuar buscando, e você vai continuar na caminhada. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua família, não desista do teu projeto, porque Deus está à frente de todas as coisas, e o inimigo, ele não pode tocar naquilo que Deus ungiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. E vê que quando Jesus chega, o diabo já estremece. Não tem diabo que fique quando a presença é forte. Aleluia. Não tem inimigo que vai parar de pé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que ele vai tentar com a tua vida, mas ele vai bater em retirada, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos garante a vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Quem é sujo, que se suje mais. Se eu estou na presença, eu tenho que buscar a presença. Se eu estou no pecado, eu vou me afundar no pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas às vezes o pecado, irmão, é uma coisa que é como se fosse uma doença contagiosa. Ele vai tomando uma proporção tão grande que às vezes sai fora do teu controle e você não consegue achar mais saída para aquela situação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Jesus só quer uma coisa de você: que você abra o teu coração para Ele poder entrar. E você abre o teu coração para Ele poder fazer morada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O inimigo, ele espera uma oportunidade para te destruir. O inimigo, ele espera o momento certo para te atacar. Já viu o leão como ele fica com a presa? O leão espera o momento certo. Ele não sai correndo e espanta a presa, não. Ele espera a presa ficar distraída para poder atacar. O diabo é assim. Ele espera o momento certo para te atingir. Mas se você tampar as brechas nessa noite, ele não vai poder te tocar. Ele não vai poder tocar a tua casa. Ele não vai poder tocar a tua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei o propósito que você saiu da tua casa. Eu não sei quem dentro da tua casa está precisando de que Deus faça um mover acontecer. Mas nessa noite, entregue na mão do Senhor, porque tem resposta chegando para a tua vida. Tem algo novo chegando para a tua vida. Tem milagre alcançando a tua vida nessa noite. E o inimigo, ele não vai poder mais. Ele não vai poder mais dominar. Porque o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus repreenda todo o pecado. Em nome de Jesus. Manda o Senhor mandar um anjo agora naquele lugar. Manda o Senhor mandar um anjo pelejador naquele lugar. Para repreender todo laço. Para repreender toda maldição. Para repreender todo dado inflamado do maligno. Em nome de Jesus. Senhor, vai de conta a nossa casa. Senhor, vai de conta a vida do nosso irmão. Senhor, vai de conta a nossa família. Blinda a mente, blinda o coração. Traga libertação, traga mudança, redenção. E que eles venham sentir a tua presença aonde quer que eles estejam nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Profetiza no meio do vale. Aleluia. Profetiza no meio do vale. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez o cenário seja desfavorável. Talvez você esteja aqui, mas só Deus sabe a tua situação no teu momento. Só Deus sabe como você chegou aqui. Mas profetiza nessa noite. Ainda há vida, ainda há esperança chegando para a tua casa. Tem coisas novas chegando. Tem bênção, tem edificação, tem mudança, tem saúde, tem libertação, tem coisas novas chegando para a tua casa e para a tua família. Aleluia. Eu creio, Pai. Oh, Espírito Santo. Aquele vale de ossos secos simbolizava o povo de Israel. Após um período na Babilônia, após um período de aprisionamento, o povo estava abatido, o povo estava caído. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nos sentimos assim, né? Porque olhamos ao nosso redor e vimos que as coisas não estão da forma que nós queremos e que esperamos. Às vezes, irmão, olhamos ao nosso cenário e muitas das vezes nos traz dor, nos traz sofrimento. Mas nessa noite Deus fala comigo e contigo: a ordem é para marchar. Oh, aleluia. A ordem é para marchar. Não dá mais tempo de recuar. Não dá tempo de você ver as coisas que ficaram para trás. Aqui ficou para trás, ficou. Agora Deus tem coisas novas para fazer na minha e na tua vida. Comece a olhar adiante. Comece a olhar o alvo. Comece a olhar as maravilhas que Deus tem para fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Imagine José, se ficasse lembrando do passado dele, ele ia deixar de viver o presente e o futuro que Deus estava reservando para a vida dele. Pegou isso para a tua vida? Quando você começa a ficar com o teu passado, lembrando das coisas difíceis, você deixa de lembrar, você deixa de saber, e Deus está mudando o cenário da tua vida hoje, para lá na frente, você colher os frutos da tua caminhada, você colher os frutos do teu esforço. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque tudo que eu faço na presença do Senhor, Deus me recompensa grandemente. Glória a Deus. Aleluia. José, ele teve que manter sua integridade, tanto na prisão, como nas calúnias, como nas aflições. Mas ele passou por tudo isso. Mas o melhor de Deus estava reservado para a vida dele.
Oh, aleluia. O melhor de Deus também está reservado para mim e para a tua vida. Enquanto você estiver posicionado, enquanto você estiver em oração, enquanto você estiver em busca, Deus, Ele está guardando a tua vida. Deus, Ele está guardando a tua casa. E Ele fala, amiga, contigo, dias melhores chegarão na minha e na tua vida. Coisas novas estão por vir na minha e na tua vida. Basta você crer, confiar e acreditar que Ele é fiel e justo para poder fazer o de melhor acontecer no teu cenário. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E aquele homem aprisionado naquela situação, agora Jesus chega para mudar o cenário da vida daquele que estava perdido. Na vida daquele que não achava saída, escapatória, que se via numa situação como tivesse afogado no mar de pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas começamos a analisar e entender que o diabo, ele começa a estremecer. Já vem nos atormentar antes da hora. Filho de Deus Altíssimo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Permita que nós entremos nesses porcos. E nem os porcos queriam os demônios, né? O demônio, ele traz uma calamidade tão grande para a nossa vida, que você vê a diferença do teu eu e do que você é hoje em dia. Começa a fazer uma reflexão do teu passado, quantas coisas Deus te livrou, quantas coisas Deus fez, quanta decepção você sofreu, quantas humilhações, quantas das vezes, irmão, nós nos víamos no lamaçal do pecado afundado, sem direção, sem saída, sem escapatória para a nossa vida, mas da mesma forma que Ele me alcançou, Ele te alcançou. Oh, aleluia. Da mesma forma Ele te achou e viu você um vaso precioso na mão dele. Ele viu você graça na minha e na tua vida, e Ele te escolheu para fazer uma grande obra. Ele te escolheu para você ser embaixador, ministro, para você ser um verdadeiro adorador, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória. Sabe por quê? Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Às vezes eu não dou nada por você, às vezes eu não te valorizo, às vezes eu olho para você e falo assim, não adianta não, está caminhando, as coisas não mudam na vida dele, está buscando, mas continua do mesmo jeito. Mas Deus não precisa de fazer alarde para Ele fazer um milagre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não precisa soltar fogos, Ele não precisa fazer barulho. Deus, Ele vai trabalhar na tua vida. Da mesma forma que você estiver orando, jejuando, buscando, pedindo ao Senhor, e abençoe a tua vida, Deus, Ele no tempo certo e na hora certa, Ele vai fazer e vai mostrar para aqueles que eram contra a tua vida. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, e pode tirar o homem do lamaçal do pecado e fazer um homem, um grande homem, mulher de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E tu vê, né, irmão, que quando Jesus chega, a mudança ela tem que acontecer. Vê Maria Madalena, ela é pega no ato de adultério. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eles ajeitam uma oportunidade para querer indagar Jesus na própria lei, no próprio mandamento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Jesus, cheio de sabedoria e conhecimento do Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele fala, ele lança uma palavra somente: atire a primeira pedra que não tem pecado. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Nós somos sujeitos a pecar, nós somos sujeitos a errar, porque nós carregamos um DNA de pecado. Mas você não permaneça no erro, e você não permaneça no pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra vem dizendo: filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecar, tens um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é apropriação para o nosso pecado, não só os nossos, mas de toda a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Você pode errar, você é sujeito a errar, porque você é carne, é pó, cinza, pecador, mas que você não venha permanecer no pecado, porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Cada vez que eu peco mais, eu vou me distanciando de Deus. Cada vez que eu busco mais
eu vou chegando mais próximo das coisas de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela foi pega naquela situação. Mas quando ela recebe agora uma palavra de alívio, uma palavra às vezes de mudança, vá e não peques mais. Após aquele dia, ela se tornou uma das maiores seguidoras de Jesus Cristo. Ela viveu uma vida de integridade, de mudança de caráter e personalidade perante ao Deus Todo-Poderoso. E após ser expulsada daqueles 7 demônios, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ela se lançou de uma forma extraordinária, onde muitos que deveriam falar, lá aquela mulher que foi pega no ato de adultério, agora ela não erra mais, agora ela não peca mais, agora ela não tem mais o que acusar ela. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É assim na minha e na tua vida. As pessoas têm que ver a diferença que Deus fez na tua vida. As pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo transbordando na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque Deus te deu essa oportunidade. Agarra essa oportunidade que Deus te deu e mostra a Ele, e você serve Ele de todo o coração e de todo o entendimento nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, meu Pai. O nosso Deus nos surpreende. Mas a luta é diária, irmão. Nós temos que lutar contra nossas vontades, nossos desejos, as nossas fraquezas. Às vezes a minha carne tem vontade de parar. Às vezes a minha carne tem vontade de desanimar. Às vezes o cenário desfavorável faz a gente querer retroceder. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Paulo ele vem relatando em Romanos capítulo 7, versículo 21, ele vai dizendo: acho que então, no versículo 20, ora se eu faço o que eu não quero, já não faço mais o pecado que habita em mim. Acho que então a lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, ele me livrará do corpo desta morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É a luta diária que nós travamos, irmão. Paulo ele também, sendo um homem de busca, sendo um homem espiritual, sendo um homem, um dos mais seguidores, mais servos que Jesus colocou para fazer a obra, ele também sofreu consequência por causa do pecado. Muitas das vezes, de repente, ele sentiu vontade de desistir, porque a luta ela tenta nos oprimir, tenta nos fazer parar. O pecado ele tenta nos fazer desistir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas Jesus também falou: quem quiser vir pós mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não falou que ia ser fácil, ele não falou que ia ser do nosso jeito, mas sim do jeito dele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas se o melhor não está aqui na terra, está reservado lá no céu. Se o melhor não está aqui, Deus tem reservado o melhor para mim e para a tua vida. Se você crer, levanta a tua mão e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, porque coisas novas e melhores estão por vir sobre a mim e sobre a tua vida nessa noite. O que eu não quero fazer, eu faço. E o mal que eu não quero ser, acabo cometendo. Então, aquele homem, após Jesus expulsar aquele demônio, agora eles entram naqueles porcos. E a palavra vem relatando que aqueles porcos se jogam no espinhadeiro. E agora aquele homem que de repente estava há anos naquela situação, ele é liberto daqueles demônios. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E agora ele pode voltar para a sua casa levando testemunho de mudança, testemunho de libertação, testemunho de caráter e personalidade em Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ele ali, o povo que estava ao seu redor, que via aquele homem outra hora no sepulcro, ali quebrando corrente, quebrando grilhões,
tua vida. Eu vou mudar para mostrar para aqueles que duvidaram de você. E eu sou Deus das causas impossíveis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Vê que Deus mudava o nome das pessoas, né? Deus mudava o nome. Muitas das vezes Ele mudou nossa identidade. Oh, aleluia, você compreende isso? Ele mudou sua identidade, irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Outra hora na mão de Satanás, outra hora fazendo aquilo que o diabo queria, outra hora no lamaçal do pecado. E agora Deus te muda para você ser um ministro, embaixador do Evangelho. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para você mostrar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que acham que não tem mais saída. E Deus mudou o quadro da tua vida, e através da tua vida vai mudar tua casa, vai mudar tua família, vai mudar tua vizinhança, onde quer que você esteja. Agora você carrega o brilho do Espírito Santo na tua vida. Glória. Obrigada, Jesus. Deus nos liberta, irmão, para poder mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer. Você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Tudo que você passou serviu de aprendizado para você ser o que você é hoje. Aleluia. O momento que você está vivendo hoje não pode dizer que você vai ser amanhã. Oh, aleluia. Pegou isso para a tua vida. O momento que você está vivendo hoje não vai dizer que você vai ser amanhã, porque hoje você se sente fraco e caído, mas amanhã você está de pé para poder levantar aquele que está batido, para poder levantar aquele que está desanimado, para poder levantar aquele que perdeu a esperança de vida e de um dia melhor na sua vida. Verdadeiramente precisamos tampar as brechas, precisamos deixar Deus tratar a nossa vida e mudar a nossa identidade. Ontem eu me deparei com uma situação que me doeu muito o coração, porque eu sou pai, e na rua eu vi jovens fazendo festa, bebida, funk. Mas quando eu me deparo com uma situação, eu vejo uma jovem perto de outra jovem, já indo para o lado do homossexualismo. E quando eu vejo aquela mãe chegando, irmão, e vendo aquela situação, me bate uma tristeza muito grande, né? Porque era uma jovem, era um adolescente. Ela achava que aquilo dali que ela estava fazendo era o que ela queria naquele momento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu vi aquela mãe chorando, eu vi aquela mãe chamando a sua filha para poder ir embora de casa, para poder ir embora para casa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a menina relutando para ir embora, a menina falando que não ia. Não, meu pó não. E vindo o apedrejamento, pessoas falando: ah, mas você é da igreja, você é homofóbica, você não aceita, você é isso e aquilo. O diabo, ele tenta mexer com o teu psicológico. O diabo, ele tenta te desestruturar. E aqui, daqui a pouco, aquela mulher foi embora. Chega o pai da menina. Eu senti a dor que ele estava sentindo, porque eu vi aquele pai tentando levar sua filha embora e o diabo tentando aprisionar a menina, tentando levar aquela menina embora, e ela relutando, ela se jogando no chão, e o pai querendo levar a força àquela menina. E com muito sacrifício, ele numa conversa muito longa com aquela menina, ele consegue levá-la para casa. E muitas das vezes, irmão, o diabo, quando ele não te atinge, ele tenta atingir alguém dentro da tua casa para te desestruturar, para mexer no teu emocional e para mexer no teu psicológico. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas ele fala comigo e contigo: não desmoreça o teu coração, não desanime, porque eu ainda sou Deus que liberto, sou eu ainda o Deus que curo, sou eu ainda o Deus que transformo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sou eu que mudo o cenário da tua vida. Aquilo que parece perdido, aquilo que parece que não tem mais escapatória, eu abro porta onde não tem porta, eu dou vida àquilo que não tem vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para mostrar que eu sou Deus que faço, sou Deus que curo, sou Deus que liberto, sou Deus que dá vida onde não tem vida. E Deus Todo-Poderoso vai mudar agora o quadro daqueles que estão perdidos dentro do seu cenário. Glória a Deus, aleluia.
daquele gadareno. Aleluia. Aquele homem pôde voltar para a sua casa liberto, meu irmão. Eu não sei a situação que você tem passado, eu não sei, de repente, dentro da tua casa, alguém que precisa de ter um encontro com Cristo. Mas, se tiver algo, ou algo dentro da tua vida mesmo que precisa ser tirado, porque muitas das vezes, irmão, tem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor para tirar o que está demais e colocar o que está faltando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, somos sufocados pelo pecado, porque não conseguimos desvincular do pecado. E o pecado, ele vai enraizando, ele vai trazendo morte física e espiritual para mim e para a tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se nessa noite tem algo que te prende, tem algo dentro da tua família, tem algo que tenta te sufocar para você não ter mais força de caminhar, pode vir aqui até a frente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando pela tua vida com a permissão da pastora. Eu vou estar intercedendo pela tua causa. E Deus vai mudar o cenário da tua vida. Deus vai mudar o quadro da tua vida. Você vai ver que as coisas vão mudar. O teu cenário vai mudar. As coisas vão acontecer de uma forma diferente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Em sentido essa presença do Deus Todo-Poderoso nesse lugar, pode vir até cá à frente. Se tem algo que te prende, se tem algo que vai fazer você parar nessa noite, vem aqui que Deus vai falar contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A igreja de pé. Quem pode vir aqui à frente mais alguém? Quer receber da parte do Senhor? Se tem algo que ainda te oprime, que tenta fazer você desistir, se você está preso a algo do mundo ainda, a bebida, a cigarro, as drogas, se tem algo prendendo alguém dentro da tua casa, você vai orar e Deus vai mandar um anjo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estão teus filhos, meu Pai, e te pede, Senhor, para você entrar, Pai querido, para o Senhor entrar com providência nessa situação. Eu não sei, Pai querido, a situação que eles têm passado, eu não sei o momento que eles têm passado, meu Deus, Deus querido, Deus amado, mas o Senhor vai alcançar a vida dele nessa noite. O Senhor vai mudar esse quadro de dor, de tristeza, de sofrimento vai passar, coisas novas estão por vir, meu Deus, Deus querido, Deus amado, vai visitando o lar de cada um nessa noite, vai visitando as famílias, vai visitando os filhos, as esposas, os maridos, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, peleja, manda um anjo pelejador, meu Pai, para guerrear a favor dos teus filhos, para guerrear, meu Pai, essa peleja, tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós, diz o Senhor dos Exércitos. Muda o cenário, muda o quadro da vida, da esperança, da saúde, da vigor, em nome de Jesus, Senhor. Vai passeando, meu Pai, Espírito Santo de Deus, vai tratando com meus irmãos, vai trabalhando, meu Pai, na vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando todo jugo, todo fardo, toda tristeza, em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida, Pai querido, dele nas tuas mãos, toma o quadro, toma o cenário, toma a família, toma, Pai querido, cada um nas tuas mãos, meu Deus. Não deixe que o inimigo, Pai querido, venha tentar contra a vida dos teus filhos, não deixe que venha colocar desânimo, Pai querido, da vida, da esperança, da vigor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai dando força, meu Pai, vai dando ânimo, vai dando sustento, Pai querido, vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça, planta dos pés, em nome de Jesus, Senhor. Vai trabalhando nessa hora, meu Deus, vai curando, vai libertando, vai transformando, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida de cada um, toma, Pai querido, o cenário, toma o quadro, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus. Vai visitando, vai operando sinais, maravilha, milagre. O teu povo venha sair daqui, Pai querido, glorificando, exaltando o teu nome santo, em nome de Jesus, Senhor. Que eles venham ser abençoados por ti, e que eles venham sair daqui renovados pela tua paz, pela tua graça, em nome de Jesus.